Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos e esse é Matheus Braga. E hoje nós estamos trazendo mais um livro aqui para vocês. E é uma menina que o nome dela é Nnedi Okorafor. Nnedi Okorafor. Mostra aí o livro para nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Não sabemos pronunciar direito, pedimos desculpa por isso, né? É até uma autora nascida nos Estados Unidos, né? Mas de origem nigeriana, né? A gente deu uma olhada aqui. E eu tô aqui com o livro da editora a Galera Record. Já traz na capa aqui uma mensagem de vencedor dos prêmios Hugo e Nebula, né? Que são os dois prêmios de literatura maiores, né? Ele é uma trilogia, Rafa. Na verdade, foi lançado 3 livros, mas são livros relativamente pequenos. E aí, aqui no Brasil, colocaram a trilogia inteira num livro só, né? Então já mata tudo de uma vez aqui, né? Então a capa aqui já traz um pouco pra gente aqui, não sei se algo meio tribal, talvez, aqui, a moça pintando a cara aqui com uma tinta, né? De antemão, eu sei que tem uma natureza sci-fi, o filme, o, o livro, mas nada disso importa pra gente, né, Rafa? Vamos lá para primeira página e as técnicas utilizadas aqui pela autora. E se a ideia passada na primeira página seria suficiente para a gente se interessar pela história e querer virar e continuar. Beleza? Então, Binti, Ned Okorafor, dei a partida no transportador e fiz uma prece silenciosa. Não tinha ideia do que fazer se não desse certo. Meu transportador era uma porcaria, e até mesmo uma gota de umidade ou um grão de areia, o que era mais provável, causaria um curto-circuito. Ele tinha um monte de falhas, e na maior parte do tempo eu precisava reiniciá-lo diversas vezes até funcionar. Por favor, agora não. Por favor, agora não. Pensei. O transportador estremeceu na areia e eu prendi a respiração. Pequeno, achatado e preto como uma pedra de conta para orações, ele zumbiu baixinho e aos poucos se ergueu do chão. Finalmente produziu a força de elevação. Sorri. Agora eu poderia chegar ao ônibus de transferência. Limpei a otise da testa com o dedo indicador e me ajoelhei. Então toquei a areia com esse mesmo dedo, fixando o odor doce de talco mineral vermelho nele. Obrigado, sussurrei. Era uma caminhada de 800 metros pela estrada escura e deserta. Com o transportador funcionando, eu chegaria a tempo. Endireitei o corpo, parei e fechei os olhos. Agora o peso de uma vida inteira estava sobre meus ombros. Pela primeira vez em toda a minha existência, estava desafiando meu lado mais tradicional. Estava indo embora na calada da noite e ninguém sabia. Meus 9 irmãos, dos quais apenas 2 eram mais novos que eu, um menino e uma menina, nunca esperariam algo assim. Meus pais jamais imaginariam que eu faria isso, nem em 1 milhão de anos. No momento em que todos percebessem o que eu tinha feito e aonde estava indo, já não estaria mais no planeta. Em minha ausência, meus pais resmungariam um para o outro que eu nunca mais colocaria os pés em casa. Minhas 4 tias e meus 2 tios, que viviam na mesma rua, iriam gritar e fofocar entre si sobre o quanto eu tinha escandalizado toda a minha linhagem, e eu me tornaria uma pária. Vamos, falei baixinho para o transportador, batendo o pé. As tornozeleiras metálicas finas que eu usava tilintaram ruidosamente, mas bati o pé de novo. Uma vez ligado, o transportador funcionava melhor se eu não o tocasse. Vamos, repeti com o suor se acumulando na testa. Quando não se moveu, arrisquei dar um empurrão nas 2 malas grandes empilhadas em cima do campo de força. Elas se moveram suavemente, e soltei outro suspiro de alívio. Ao menos eu estava com um pouco de sorte. Fim. Comentei com o Rafa antes aqui de iniciar o vivo, né? Eu li um pouco mais do que leria normalmente, né? A primeira página ela tem um grande espaço em branco aqui, e o primeiro parágrafo seguinte terminaria muito próximo, né, do que tem uma interrupçãozinha aqui, faltando um parágrafo relativamente pequeno para dar a conclusão dessa primeira introdução aqui ao primeiro capítulo do livro. Então a gente optou por fechar a ideia da autora antes de quer dizer, na verdade, depois de virar de fato a primeira página. Sim. Então, bora lá. Bora lá. No caso, o capítulo não tem
Não tem um título. Um título? Começa com o volume 1, na verdade, que eu pulei aqui, né? Que é, vamos dizer, o primeiro livro da trilogia, né? Mas não tem um nome de capítulo, de fato, não tem. Tá. Apesar de que eu tô vendo que os outros têm. Os outros capítulos seguintes parece que tem. Ou Então, só o segundo volume. O primeiro volume não tem mesmo. Enfim, é vamos lá. uma inconstância que parece não ter atrapalhado no prêmio Não, Nebula, ou talvez esses prêmios tenham sido apenas de um volume ou do volume todo. Não, nunca saberemos. não sei. Não Mas, pesquisamos para isso. bora lá. É, no caso, é, eu gostei da ambientação, no caso, já mostra realmente que é bem sci-fi mesmo. Transportador, Mudança de tornozeleiras planeta. metálicas, todos caramba. Então, mostra que realmente é um. A atmosfera foi passada, né? Vamos dizer assim. Sim, porém, contudo, todavia, Entretanto, entretanto, considerando um pouco o que a gente estava até conversando um pouco antes de começar sobre a galera tá tendo uma onda já há um tempo e fortalecendo nos últimos tempos muito o patriotismo literário, né? Onde brasileiro escreve sobre o Brasil, branco sobre branco, preto preto, indígena indígena, e a galera vai escrevendo sobre meio que o grupo que a pessoa pertence. Considerando isso, pelo, pela ambientação que foi trazida, eu não colocaria muito como um sci-fi, mas eu colocaria como um futurismo. Por quê? Porque como ambientação, primeiro, sabemos que a moça ela é de família nigeriana, né, no caso americana, mas de origem nigeriana, família pelo menos, então suas raízes são nigerianas. E você percebe que o texto mostra os irmãos, os pais, as tias, a família, a formatação como foi descrita parece muito ou uma estrutura familiar que você encontra muito fortemente nos subúrbios americanos, principalmente em colônias estrangeiras, e o que é muito estereotipado dentro do que seria uma família africana. Então, por esses motivos, eu colocaria, pelo menos até então, não li o restante do livro, mas pelo menos essa primeira página me deu muito mais uma ideia de, não chamaria de afrofuturismo, porque ainda está muito cedo para dizer isso, mas pelo menos um futurismo barra alguma coisa. Não colocaria muito ficção científica, pelo fato de que tem muitos elementos que remontam esse pertencionismo africano, de uma certa forma. eu acho que, de fato, só por esse trecho, né, Rafa, fica pouco, vamos dizer assim, para a gente avaliar nesse sentido, qual a temática em si, apesar de ter essa brechazinha aí familiar que você trouxe, que tem muita questão, né, africana nesse sentido, e de fato, se não me engano, é um afrofuturismo esse livro, tá? Não tenho muita propriedade para falar, porque não li, mas por pouco que pesquisei na época que comprei, se não me engano, era uma temática afrofuturista, sim. E o Rafa tocou num ponto também que é, de certa forma, polêmico, né, no mundo da escrita, que é essa questão de você poder ou não escrever fora do seu grupo de pertencimento, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que reclama quando você escreve de um grupo que você não faz parte, e acho que nem cabe a gente discutir aqui, isso não é a nossa proposta aqui, né? O fato é que ela está escrevendo provavelmente sobre algo que ela faz parte, né? Então, em si não teria nada de errado com isso, mas pelo que pouco que eu sei, é afrofuturismo sim, e querendo ou não, tem ali um detalhezinho, essa parte mais familiar ali sendo abordada, né? Não que fora do meio afro não se fale de família, obviamente, né? Mas existe uma coisa mais cultural, talvez, aqui, que ela tentou passar e que provavelmente será abordado mais à frente, né? Foi só uma ponta
do iceberg, talvez que ela tenha colocado aqui, né, nesse primeiro trecho aqui, para poder já dar essa primeira introdução de que sim, ela vai falar sobre afrofuturismo. Tem um outro ponto, né, Rafa? Não sei se não pesquisei também, mas tem uma palavra aqui que ela usou em itálico aqui que talvez tenha alguma origem africana também, não sei dizer, né? Samurtzija aqui, ou se foi uma palavra simplesmente inventada, né? Que talvez seja uma outra brecha aí sobre essa temática afrofuturista, né? Então, você estava falando, até Sim, eu vi, que é uma pasta avermelhada feita pelo povo que Rimba da Namíbia, que a tá na galera capa. usa para fazer, feita de gordura de manteiga, pigmentos não sei o que, da resina, de uma Ou árvore seja, típica lá. é também uma semente plantada aí pro Sim, afrofuturismo. sim. Tem diversos motivos, né? Então acredito que seja uma forma de. Porque fala proteção, inseticida, não sei o que, não sei o que, além de ser povos seminômades, talvez até mostrando o fato da menina querer fugir de casa, e, e outros fatores culturais envolvidos complexos. Então, tem motivo de ter escolhido Sim, tanto a com palavra certeza. quanto a própria substância. Bom, e aí, Rafa, no começo, né, a gente analisa aquela primeira frase ali, né? Dei a partir do transportador e fiz uma prece silenciosa. É, em si, por si só, não é nada muito impactante, mas é uma frase curta, como a gente recomenda, sugere, para dar, de certa forma, um senso de criar perguntas na cabeça do leitor, de dar um sensozinho de curiosidade, né? A partir do transportador, ela já insere um pouco da temática, né? Estou falando de ficção científica aqui, né? Que transportador é esse, né? A partir do transportador, e fiz uma prece silenciosa. Entra também já no meio que pode ser uma temática pouco pro afrofuturismo, mas, ou seja, minimamente religioso também, né? Deve ter algo aqui de religião tratado, imagino eu, que também combina um pouco com a cultura africana, né? Então, acho que foram duas temáticas que ela introduziu aqui de forma suave, numa primeira frase relativamente curta, então me parece uma primeira frase com potencial legal, assim, né? Eu colocaria o enter aqui, talvez, para poder não ficar um parágrafo mais longozinho, né? Mas nada de muito errado sendo aplicado aqui, não, né? Não que exista errado, claro, né? Mas no sentido de que eu faria, né? Sim, e é interessante porque, até quando você comentou, né, fiz uma prece silenciosa, primeiro eu sinto que reforça bastante o fato do próprio Hostige, que tem um quesito de ritualístico nesse ponto. Até É, tava vendo isso, porque sim, às vezes eu tenho insônia e faço isso na madrugada, que a história da maquiagem, só que no quesito ritualístico, que fala sobre a forma que as pessoas faziam para se identificar, pertencer e comunicação com o divino, né? legal. Então, eu acredito que possa ter algum. Para mim, essa parte silenciosa reforça talvez não tanto ela em si, não tanto tipo o tema da história ou algum subtema, mas sim uma ambientação barra caracterização de personagem. Porque ela fala que a família é tradicionalista. E muitas vezes a religião está muito fortemente ligado com ideias conservadoras em algumas culturas. Então, pode ser que ela tenha essa pré-silenciosa seja um resquício cultural desse cunho familiar, até mesmo as propostas de que africanos têm muita conexão com o divino, o sobrenatural e o fantástico e tudo mais. Então, teria esse ponto, para mim, me deu um pouco essa impressão dela, porque ela murmura muito. Ela fala, murmurei baixinho, eu falei isso aqui, falei para mim mesma. Então, essa coisa de que acredito que essa prece tenha um pouco de dela, né? Então, acho que É uma pega. caracterização de personagem já também, né? Sim, Entrando nesse sim, tema, né, Rafa? sim. Que é parte dessa primeira página também, que é
coisa que a gente sugere para um início de texto, né? Você tentar caracterizar o personagem. Então ela já traz aqui um lado ritualístico, né? Um traço é, talvez de, não sei se conflito, mas como é que eu vou colocar? De romper com a família ali, de certa forma, né? Essa independência, talvez, que ela esteja criando, talvez seja um pouco do conflito da história também, né? Não sei se já está sendo introduzido aqui de alguma forma, né? Se for, é interessante também. Então, acho que tudo corrobora com essa questão da caracterização aqui da personagem principal, né? Um ponto que eu não sei se é positivo ou negativo, realmente eu teria que ler um pouco mais para sentir isso. Ela, assim, pelo menos a quantidade de palavras gastas para deixar claro a parte de futurismo tem até que bastante. Eu não senti muito um high, né, um caso muito hard, porque parece que é um futurismo meio flertando um pouco com o distópico, porque não parece uma máquina muito bem feita, tem deserto, né, parece um pouco meio que seco, né, grãos de areia, porém umidade. Então eu sinto que flerta um pouco com o distópico aí, um futurismo meio distópico aí. Então, só que como ela flerta bastante palavras e coisas que remete a algo mais hard, eu sinto uma promessa de algo mais hard. Porque ela começa falando sobre transportador e ela foca o primeiro parágrafo, a primeira página inteira em cima desse transportador. Que eu não entendi muito se parece ser meio que um teletransporte, se é algo Também. uma navezinha. Parece ser meio que uma navezinha. Tá mais pra Nazinha, porque ela fala que a distância tá de 800 metros da onde ela tá indo, né? E aí É, ela vai chegar, então parece que é mais algo que leva ela até lá, né? Como que é isso, sim. realmente não fica explícito, né? É. Então, assim, eu fico com a percepção de que ela vai flertar um pouco mais com o hard. Isso me deixa feliz, tipo, me atrai pessoalmente, porque eu, para ficção científica, eu gosto de algo de médio para hard. Fantasia, aceito tranquilamente algo mais baixo, algo mais pé no chão, algo que muitas vezes a gente já trouxe aqui, ou algo que só flerta com o fantástico, algo meio que tipo um Frankenstein, que flerta um pouco. Mas sci-fi, ficção, futurismo, pra mim tem que ser de médio pra mais. Então, me promete isso, mas eu não sinto que a problemática vá trabalhar em cima disso. Então, pra mim, fica aquela vontade, mas fica aquela sensação de que eu acho que vai dar burros na água, no meu caso. Eu acho que talvez seja mais um pano de fundo, né? Apesar de flertar com o hard, eu não sei, né? A gente tá carteando aqui, estamos atirando no escuro aqui, né? Mas parece que ela tenta flertar um pouco com a ficção científica, com o hard, né? Ela tenta especificar como é que funciona esse transportador aí, né? Fala das características dele e tal. Mas eu acho, a sensação que eu tenho, que a temática em si da obra está muito mais na questão da linhagem familiar aqui que ela fala, né? Da família dela e tal. Né, da família ficar contra ela por ela estar abandonando aqui nesse momento, saindo às escondidas, né? Então, eu acho que o conflito da história vai ser todo mais em cima disso do que na ficção científica em si, né? Mas é o que me parece, né? Sim, eu sinto que ela bebe um pouco da Octavia. Um Uhum, pouco bem provável. nisso. Que ela também flerta com a ficção científica um pouco mais hard, mas ela trabalha muito quesito social. Até não Uhum, sei dizer aqui, eu sinto que a Octavia é mais social, aqui talvez seja mais emocional. No entendi. caso, quando você está falando sobre conflito, né? Existe vários tipos de conflito. E normalmente na fantasia a gente tem um conflito que a gente chama de personagem versus personagem, ou eu versus personagem. Que é tal pessoa precisa inventar o vilão e matar o dragão, né? Você sabe claramente quem é o vilão nessa brincadeira. E aqui eu sinto que tem um pouco assim um quesito de eu versus família, eu versus sociedade, mas eu sinto um pouco mais de eu versus família, pelo menos por enquanto,
E a Octavia trabalha mais com eu versus sociedade, tipo, eu contra o sistema. Uhum. Então, talvez flerte um pouco isso, mas eu acredito que aqui seja um pouco mais emocional do que social, algo que, né, obviamente, estão só chutando na primeira página. Claro, claro. Mas, pelo menos essas são as impressões que a gente tem, né? A primeira impressão é que vale, né? Exatamente. Bom, e aí, então assim, Rafa, a cena em si, ela partindo, né, e tendo essa introspecção, essa reflexão em relação à família, o que que a família vai pensar disso e tal, não sei o quê. O transportador sendo algo que não está funcionando muito bem, que tem seus problemas, né, ela já sabe que é algo problemático, mas que no final da conta dá certo ali, né? Então ela opta por fechar esse primeiro trecho aqui, nessa, da primeira página, entre aspas, né, primeira página e meia, com essa, vamos dizer, esse ar de esperança do que está por vir, né? Colocando ali no final, ao menos eu estava com um pouco de sorte, né? Ela vem descrevendo o transportador como um equipamento falho, como um equipamento que dá problemas, depois vem e coloca a família dela como um conflito, né, pessoal e tal, e aí no final ela coloca, ao menos eu estava com um pouquinho de sorte. Então acho que foi minimamente calculado por ela nesse sentido, né, de fazer essa subversão. Eu confesso que eu gosto mais quando é o contrário, quando você começa com algo bonitinho e fechando com uma ideia de que vai desandar daqui em diante. Acho que tem mais poder no sentido de trazer a curiosidade do que a esperança já logo no início da primeira página. Não que esteja errado, obviamente, não tem nada certo ou errado na escrita, desde que bem feito. Funciona também, dá uma sensação de esperança e você queria saber para onde que isso vai andar, mas eu preferiria se fosse o revés. Sim, eu concordo com o Matheus quanto a isso. No meu gosto pessoal, Uhum. eu gosto de, utilizando a propósito das curvas perfeitas, ou curvas aristotélicas da literatura, aí depende aí, qualquer coisa, depois dá uma pesquisada, caso vocês achem interessante. Mas, de uma forma geral, a curvas aristotélicas ou curvas perfeitas corresponde a ascensão, queda, ascensão, queda, até o momento que a história acabe numa ascensão ou acabe numa queda, de uma forma geral. Eu, particularmente, gosto de que o primeiro capítulo acabe ou em ascensão com a Meiuca na queda, ou Meiuca na ascensão com o final na queda. E aqui parece muito que a história ela fez muito mais um arco do que realmente uma curva completa. Então eu sinto que poderia desandar um pouquinho. Mas eu acho que uma coisa que fortaleceu um pouco aqui deu para entender um pouco como parece que a Ned ela escreve, porque eu senti que ela compara um pouco o transportador com a família, né? Falando sobre porque ela intercala o mau funcionamento do transportador com o mau funcionamento familiar. Então, eu não sei dizer agora como é uma única página, é um pouco difícil porque teria que ter mais comparações, mas eu não sei dizer, por exemplo, se ela vê a família no ponto de vista máquina, engenheira, ou se ela vê a engenharia com um ponto de vista familiar. Porque como parece que os dois flertam, a descrição é muito próxima, né? No caso, agora o peso da vida inteira estava sob meus ombros, pela primeira vez vi toda a minha existência e estava desafiando o meu lado mais tradicional e assim por diante. Então, ela brinca um pouco sobre família, tradição, mau funcionamento da máquina, família, tradição, a minha vida, existência, máquina. Então, talvez ela seja uma Tony Stark mal compreendida, Hum. por isso criou o próprio transporte, não sei o que. Ah, mas não, você precisa seguir a tradição da família, que é, sei lá, casar com 30 anos e ter filhos e blá 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 blá. Blá. Ela quer fugir dessa realidade, não sei, teria que virar a página para saber. Mas eu acho que eu gostei dessa forma de PDV que ela trouxe, de que eu particularmente prefiro que ela tenha esse Fechou. ar engenheira
que veja a vida como um engenheiro e com isso fale que a família não funciona que nem os circuitos do transportador dela. Eu, particularmente, tipo Rafa. Mas, de qualquer forma, caso seja o contrário, achei bem interessante essa forma junta e dúbia, porque ela não cita o nome de pai, o nome de mãe, e os irmãos falam menino, menina, tio. É uma indiferença que você vê muito isso em um mundo muito lógico. Né? No caso, A mais B igual a C. A mais B igual a C. Então, tipo, pai mais mãe igual a eu e irmão. Então, eu senti um pouco dessa... Se ela manter esse conflito emocional psicológico nessa protagonista que a gente não faz nem ideia de quem seja o nome dela, mas já considera pacas. Então, assim, eu achei interessante o como ela está construindo a personagem, de uma forma geral. Justo. Tem um pouco que também que a gente comentou de world building, mas tá bem superficial, falou tanto de grão de areia com umidade, né? Algo tipo, talvez é um deserto com mecanismos de irrigação, mas Pode ser planeta Terra ou não, a gente também não sabe, né? não sabemos. Acredito que se não for, seja alguma coisa espelhada. Então, né, vez meio que tipo um Mad Max da vida, tipo, não é o planeta Terra, mas você sente elementos terrenos nesse planeta. Então, de uma forma geral, acho que tem como construção algo interessante. Mas aí, Matheus, vai virar ou não vai virar a página da nossa querida Bint? Rafa, eu vou virar, não digo com muita força, porque assim, ó, em si a primeira página não me construiu nada que eu ficasse assim, nossa, eu preciso saber algo mais sobre essa história, eu preciso saber a história que ela vai passar, nem nada nesse sentido. Eu achei bem escrita, achei que trouxe elementos que são importantes para se ter numa primeira página, que é a caracterização do personagem, uma boa primeira frase, né, um pouco do conflito aí da história. E por esses quesitos eu acho que tem mérito para se continuar, para seguir. Não que a história tenha criado algo muito impactante, muito que despertasse minha curiosidade, mas viraria ainda assim. No caso, como você trouxe o livro, que são 3 volumes dentro desse livro. Exato. Então parece realmente não ser histórias muito grandes, né? Porque são 3 Não, livros dentro o primeiro é bem pequenininho. de um único volume. Então, assim, no caso, eu acho que eu viraria pelos mesmos motivos que você está trazendo. No caso, eu senti que ela escreve bem, tem uma construção de personagem interessante, flerta um pouco com esse quesito um pouco mais hard, que me atrai um pouco esse fator. Me gerou um pouco de curiosidade, principalmente nesse quesito cultural. Eu queria muito saber um pouco mais sobre... porque, querendo ou não, como os 2 primeiros parágrafos, ela traz muito forte essa parte dela com algo a mais. Eu acho que valeria a pena meio que acompanhá-la nesse arco de personagem. Eu acho que eu viraria, mas eu acredito que se não me pegasse até o final do primeiro volume, eu não sei se eu continuaria. Então, no caso, eu viraria sim, mas eu daria a chance até o momento do primeiro volume, que acredito que seja talvez 1/3 do livro. Não, até menos. Né? Ou talvez até um pouco menos, mas matematicamente deviam chamar que seja 1/3 do livro. Sim. Então acho que seria mais esse ponto, principalmente porque, como eu comentei também, eu sou fã de algo mais hard. Então, se ela não vai deixar hard a ficção, pelo menos traga conflitos de arcos de personagem que vale a pena a gente meio que, tá, beleza, então vamos acompanhar. Talvez Bint seja o nome da menina, me veio essa agora, mas eu não sei, teria que ver um pouco mais pra frente. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. No caso, se você conhece essa história, diz um pouco mais o que você acha. Diz pra gente se você conhece essa pasta amarelada que foi trazida,
ou até mesmo alguma outra referência que você acha interessante, caso você conheça um pouco mais. E aproveita e diz se viraria ou não viraria, e sempre a gente coloca na descrição do vídeo o linkzinho para você mandar o seu texto, sua primeira página, o print ou o que for, para a gente poder dar a nossa opinião. Aproveitando aqui aí, a gente está esperando com muita força. Já deixa já o like, já se inscreve no canal, vídeos segundas e quartas trazendo aí diversas coisas. E se por acaso você tem algum livro, alguma outra coisa que você fala assim, puxa, queria saber a opinião de vocês sobre um livro X ou Y, deixa também aqui nos comentários que caso a gente não tenha físico, a gente consegue arranjar de alguma forma para poder trazer a primeira página para vocês, beleza? Então, bora ler!